A Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa propostas que reduzem a idade penal. Em alguns crimes, adolescentes infratores poderiam ser punidos como adultos. Antes de votar os projetos, os parlamentares estão ouvindo a sociedade. Na audiência, desembargadores, defensores públicos e juristas. O segundo debate, promovido pela Comissão de Constituição e Justiça, foi marcado pela controvérsia. O sujeito estupra, mata, pica em pedaços a sua vítima. Muito poucos delinquentes menores de 18 anos cumpriram seus 3 anos. 89% dos brasileiros querem a diminuição da minoridade penal. Pegar todo esse contingente de menores e jogar para dentro do sistema, nós não avançaremos 1 milímetro naquilo que nós efetivamente queremos. Para este desembargador, um jovem de 16 anos tem consciência do que é certo ou errado. Ele está apto, sim, a entender, a conhecer e saber das consequências dos seus atos e agir desta maneira. Sabe muito bem o que é matar, o que é estuprar, o que é roubar. Mas este outro desembargador diz que mandar adolescentes para a cadeia não vai reduzir a criminalidade. Diminuir a idade penal somente iria contribuir para aumentar a superpopulação carcerária e para tirar a possibilidade de um futuro melhor para os menores. Eu acho que o futuro do Brasil não merece cadeia. Polêmica também entre os senadores. Se nós não tivemos a vontade política de incluir na nossa plataforma de mandato, na disputa das eleições democráticas, esse tema, eu pergunto, nós temos legitimidade para trazer para os nossos mandatos, numa reforma por emenda constitucional, essa legitimação? Não dá para ficar sem uma resposta capaz de gerar, pelo menos, uma intimidação para tentar coibir esse tipo de comportamento. A proposta do senador Aloysio Nunes é punir como adultos os adolescentes que cometerem crimes hediondos a partir dos 16 anos. Os juristas contrários a esse e outros projetos de redução da maioridade apresentaram alternativas. Não adianta eu fazer um menor ficar 3 anos e um assaltante, um estuprador, alguém que com 12 anos de pena, 1/6, 2 anos, ele já está na rua. Então, na verdade, eu tenho que tratar também o aumento da internação do menor, mas, por outro lado, em especial, adequar a lei de execução penal, fazendo com que ela seja cumprida, mas de forma mais adequada para não causar esse clamor. Em meio à polêmica, uma estratégia de longo prazo foi consenso. Nós fizemos uma opção de prisão. E Coreia do Sul fez opção de educação. E eu pergunto, nós colocando os menores na prisão e eles colocando na universidade, quem é o jovem mais preparado para o mundo, para a vida e para a empregabilidade futura? A série de audiências públicas prossegue na semana que vem. Os debates começam às 3 da tarde e você pode acompanhar pela TV Senado, na internet e participar pelo portal e-Cidadania. Na próxima segunda-feira, o tema será a redução da maioridade penal e o desenvolvimento psicológico dos adolescentes. A Comissão de Direitos Humanos discutiu hoje um problema que pode afetar filhos de pais separados, a alienação parental. Um casal se separa e envolve os filhos na briga como forma de atingir o parceiro. É a chamada alienação parental. E quem paga é a criança. Há umas 2 semanas atrás, eu pedi para uma criança vítima de alienação, ela ficou 2 anos sem ver o pai, e pedi para ela desenhar a família. Ela desenhou o hamster e o cachorro. Né? E assim, na verdade, os pais são modelos, né? São referência de estruturação de personalidade, e à medida que esses 2 modelos eles não são confiáveis, essa criança se desestrutura demais. Desde 2010, já existe uma lei que tenta coibir esse comportamento dos pais. Mas a norma, apesar de recente, precisa de aperfeiçoamentos. Foi o que defenderam os convidados da audiência pública que debateu o tema.
Do ponto de vista do judiciário, o que a gente dizia na tramitação da lei era uma questão de se lidava muito com uma postura muito conservadora do judiciário, no sentido de não reconhecer a existência da alienação parental ou achar que era uma questão menor, uma picuinha entre pai e mãe, que não era uma coisa relevante que merecesse a intervenção do judiciário. Hoje isso está se quebrando um pouco. A mediação, sem dúvida, é um remédio eficaz nos casos de separação e ela deveria sim ser obrigatória nos casos da separação, principalmente envolvendo crianças. São essas partes que deveriam vir para a mediação, na dificuldade de um diálogo com a ajuda de um profissional preparado e neutro, para que elas possam ser conscientizadas, ser informadas do mal que podem estar causando aos filhos, eventual disputa. Entre tantas alternativas, uma prioridade: garantir a guarda compartilhada nas separações para prevenir a alienação parental, que é diferente da guarda alternada, quando a criança passa, por exemplo, 15 dias com cada pai. A guarda compartilhada é aquela guarda onde a responsabilização pelo filho é igual tanto do pai quanto da mãe. E essa responsabilização é em direitos e deveres. O que nós queremos justamente garantir a convivência familiar de crianças e adolescentes. O que está garantido na nossa Constituição, na Lei 12.010, que foi aprovada, que essas crianças elas cresçam numa família saudável, com pais e mães, com seus direitos e as suas responsabilidades, e dentro de uma estrutura familiar que lhe proporcione um desenvolvimento saudável. É preciso que as pessoas conheçam a lei. E eles acham, inclusive, que nós podemos aperfeiçoar a lei com novos instrumentos para que, de fato, se avance na linha da conciliação, do entendimento e até que já existe uma lei também, do ajuste compartilhado, que o casal entenda e concorde. A Comissão de Infraestrutura debateu formas de ampliar os investimentos em rodovias e ferrovias, uma medida essencial para aumentar a produtividade da economia. Conseguir 131 bilhões de reais para melhorar 7.000 quilômetros e meio de rodovias e 10.000 de ferrovias nos próximos anos. Esse é o desafio que o governo só conseguirá superar se atrair investimentos privados. Especialistas discutiram o tema na Comissão de Infraestrutura do Senado. A diretora da Agência Nacional de Transportes Terrestres lembrou que os leilões de concessão de rodovias terão taxa de retorno de investimentos maiores. O governo aumentou a remuneração de 5,5% para 7,2%. O governo fez os ajustes que o setor estava reclamando e clamando por eles, e na verdade é uma parte dos investimentos que a gente precisa em transporte, né? Esse é o primeiro passo agora desse setor. A gente ainda tem muita deficiência em transporte para investir, então isso vai carecer de um planejamento global, tanto do governo como do setor privado para o restante que falta. Para este economista, os investimentos não vêm porque os processos de concessão não são claros nem atrativos. Para ele, os preços de pedágios podem ser maiores, desde que o serviço prestado nas estradas tenha qualidade. O que interessa à população é que o que ela pague para usar a estrada, por exemplo, seja mais do que suficiente para compensar o prejuízo que ela tem por usar uma infraestrutura tão precária como a nossa. Inclusive com mortes, coisas até difíceis de você quantificar quanto custa para a população. Ele adverte que, sem melhorar a infraestrutura, não é possível aumentar a produtividade. Por isso, o Brasil tem registrado baixo crescimento econômico. Enquanto o país investe 1,7% do PIB na área, a China aplica 8%. O Brasil está na rabeira do crescimento da produtividade no mundo. A infraestrutura talvez seja o caminho, a expansão da infraestrutura, mas infraestrutura de qualidade seja o caminho mais rápido ou menos demorado para que a gente consiga vencer essa barreira da dificuldade de crescer. Está na pauta desta quarta-feira da Comissão de Constituição e Justiça uma proposta que regulamenta as pesquisas eleitorais. A ideia é garantir que candidatos que se sintam prejudicados possam pedir a impugnação de sondagens suspeitas
de irregularidade. A cada 2 anos, o brasileiro vai às urnas. Durante o período eleitoral, várias pesquisas de intenção de voto são divulgadas, mas antes cada uma delas precisa ser registrada no Tribunal Regional ou Superior Eleitoral. Nas eleições municipais, nós vimos institutos de pesquisa de fundo de quintal, sem nenhuma metodologia de credibilidade e confiança, sem nenhuma seriedade, manipulando vergonhosamente informações e dados. A pesquisa sempre ela tem um impacto sobre o eleitor. A legislação eleitoral fixa regras para o registro das pesquisas, mas não diz como impedir que elas sejam divulgadas se não cumprirem as exigências legais. Um projeto em análise no Senado regulamenta esse processo. Pela proposta, o pedido de impugnação da pesquisa poderá ser apresentado por candidato, partido, coligação ou Ministério Público. O responsável terá 48 horas para apresentar a sua defesa. As regras são semelhantes a resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, editadas a cada eleição. Tem que ter os requisitos da empresa que está fazendo a pesquisa, os dados da empresa, os dados inclusive as informações referentes ao estatístico que participou, os partidos políticos, as coligações, os candidatos e o Ministério Público já estão, historicamente, têm estado bem atento às pesquisas eleitorais por conhecer os impactos dela no processo eleitoral. Então, o cidadão, com a edição dessa lei, é provável, inclusive, que ele tenha um conhecimento mais pleno. Isso gera interesse da população sobre o tema. Então, minha análise pessoal seria bastante benéfico. Nós queremos transformar estas normas em lei para que ninguém mais possa mudar no sentido de atrapalhar o processo eleitoral brasileiro. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.